3, 2, 1, começou. Gente, todo mundo, bem-vinda, bem-vindos, bem-vindes. Antes de tudo, vamos tirar um print aqui. 1, 2, 3 e... Ok, todo mundo presente, todo mundo bonito. Eu estou bem feliz que a gente está com um quórum bem legal, assim, apesar de ser dezembro, apesar de ser 20 de dezembro, a gente está quase no Natal. Mas eu estou bem feliz, assim, com pessoas interessadas em falar na nossa diva. A nossa diva, que é um pouco controversa, talvez, porque ela é um pouco... Ela não é, assim, tão Mariana Henriques, exatamente, Os Perigos de Fumar na Cama. Ela não é, assim... Ela não é tão, assim, simpática como, por exemplo, a Ampoeiro, que vai lá e reposta as coisas que a gente coloca, a Mônica Orreda, que vai lá e reposta também, e responde e tudo mais. A Mariana Henriques, ela é, assim, uma rockstar, vamos dizer assim, né? Ela é mais famosona, ela é autora que... Eu acho que eu vou falar assim da minha questão pessoal, né? Foi a primeira autora de horror que eu li, que puxa esse boom latino-americano. Não sei se todo mundo tem essa mesma impressão que eu, mas eu tenho a impressão de que ela foi a disparadora desse movimento, porque faz muito tempo já que ela publica Os Perigos de Fumar na Cama, foi traduzido depois no Brasil, né? Primeiro foi traduzido As Coisas que Perdemos no Fogo, que a gente já leu aqui no clube, uns 2, 3 anos atrás, mas originalmente, ele foi publicado antes, ele foi publicado em 2009, então ele é um livro que tem uma boa estrada já, e é um livro de contos. Aqui no Brasil, pela Intrínseca, ele saiu, acho que em 23, é isso? 23, então, tipo, saiu muito tempo depois que ele já existia no mundo, né? E a Mariana Henriques, ela é uma contista, isso também a gente tem que falar, a gente vai falar hoje aqui, que muita dessa veia latino-americana de mulheres publicando horror é muito direcionado ao conto, que é um estilo literário latino-americano que se sobressai muito, né? Muito antes do horror, a gente tem vários e várias contistas latino-americanas que se sobressaíam com esse olhar sobrenatural. Essas mulheres de hoje, enfim, do início desse século, elas têm um olhar mais direcionado para o horror, e a gente até pode discutir isso, se isso também é responsabilidade da Mariana Henriques, porque eu sempre falo isso, né? Ela é uma autora que se coloca com todas as palavras dentro do horror, se assume como autora de horror, se assume como leitora de horror, assume a influência do Stephen King. Mesmo que ela não assumisse, a gente consegue perceber, ela trata muito de casas abandonadas, todo esse tipo de locus horribilis, que é muito caro ao horror, mas aparece muito no Stephen King, e o sobrenatural, espíritos, essa conversa com seres de outro mundo, que a gente não sabe né, se são espíritos, se são demônios, quem são, o que estão, o que querem, alguns nos assombram, outros nos trazem... enfim, informações, talvez, né? Mas ela tem esse diferencial dela ser latino-americana e dela trazer questões muito latino-americanas para dentro da sua obra, questões muito locais que não estão presentes na obra do King, por exemplo. O Stephen King, o país dele nunca viveu uma ditadura militar que foi financiada pelo seu próprio país, né? O país dele financiou as ditaduras daqui. Então, é outro olhar, é outra visão. E nesse livro em específico, já aparece bastante conto direcionado para pessoas que foram desaparecidas durante a ditadura. Eu acho que talvez o mais de todos é o último, quando falávamos com os mortos, que ali está muito assim escancarado essa questão dos desaparecidos da ditadura militar.
mas ela consegue fazer assim, uma mescla tão interessante, porque ela começa numa história de meninas interessadas em espíritos, meninas que têm essa fascinação pelo Ouija, pelo aquele negócio de né, invocar os mortos através daquele... Ai, me fugiu o nome, né? Tablado, aquele negócio que a gente... Tabuleiro. Tabuleiro. Tabuleiro, obrigada, Rogério. Tabuleiro, ou Ouija, que é uma constante de muitas pessoas, de muitas gerações, principalmente de quem assiste filme de horror, aquela coisa, não vamos brincar com os mortos, porque os mortos vêm e daqui a pouco vão nos assombrar. Mas ela mescla isso, porque tem uma das meninas que está genuinamente interessada em saber aonde foram parar os seus pais, que estão sumidos. Mas, além disso, ela traz outras questões, acho que era o Laupo que estava falando isso antes da gente começar, que são muito, que nos unem enquanto latino-americanas. A gente reconhece aqueles bairros mais pobres, ela narra pessoas, inclusive, nesse conto tem uma menina que seria a mais pobre de todas, que mora numa favela, ela narra essa questão social, assim, tão cruel, tão violenta que a gente enfrenta aqui no Brasil, que é essa luta de classes, né? As meninas moram num bairro muito pobre, mas se deslocar até a favela já era demais para os pais, eles não deixavam de jeito nenhum. Eu estou falando desse conto específico porque foi o que eu li hoje, ele está muito, muito, muito presente em mim. Mas eu vou falar um de cada vez para começar a provocar vocês todos, que eu já sei que vocês já estão bem provocados, mas só para não deixar nenhum de fora. Então, ele começa com o desenterro da Anjinha. Ó, chegou alguém, deixa eu só abrir aqui para quem chegou. Elmira, querida, bem-vinda, já estamos aqui no papo. Eu estou apresentando conto a conto para começar a provocar a discussão. Então, o primeiro é o desenterro da Anjinha. Eu vou confessar para vocês que esse é o conto que eu menos gosto. Eu acho esse conto aqui, ele meio fabular, assim, porque tem muita coisa ali tem muita coisa dessa conversa com mediunidade e tal, mas eu não sei, esse conto não me toca tanto, talvez não me horroriza tanto, assim, porque é uma coisa mais ligada a um universo infantil também. E tem isso que a gente estava falando, que esse livro dela, depois eu vou trazer o Laupo para trazer o que ele falou antes da gente começar a gravação, que eu achei super interessante, que tem a ver com o universo de juventude, de criança e de adolescente, que está muito presente nesse livro. Então, o Desenterro da Anjinha é a história de uma criança que foi enterrada num determinado... Também tem muita coisa de ossos ali, ossos que a gente não sabe a quem pertencem, né? Podem ser ossos de civilizações antigas que já habitaram aquele local, e aí são tratados, a gente bem sabe como são tratados os povos originários, né, da América Latina, não só da América Latina, do mundo todo, mas naquele caso ali pode ser o osso de uma menina que morreu e foi enterrada naquele terreno, e depois ela volta, ela foi desenterrada acidentalmente e volta para assombrar a personagem. Depois a gente tem a Virgem da Pedreira, que é um dos meus favoritos, que é uma história de adolescentes também, que vão invadir um terreno lá para se banhar na pedreira, e de repente o dono aparece e começa a ameaçá-los. Eu gosto desse conto porque eu gosto dessa cena de pavor deles sendo ameaçados por aquele homem que é o dono do local. Ele me surpreendeu muito também, Beatriz, muito mesmo. Eu acho muito assustador, eu acho esse conto. Eu consigo entrar dentro daqueles personagens e sentir aquele pavor que eles estão sentindo ali enquanto eles estão sendo ameaçados. O terceiro conto, que é o Carrinho, eu queria que o Gustavo tivesse aqui, pena que ele não veio, porque ele ia trazer por que ele não acha esse conto racista. Esse conto é polêmico, porque esse conto tem pessoa, talvez a Deise queira falar depois, porque a Deise também é uma estudiosa da Mariana Henriques.
tem pessoas que consideram esse conto racista, porque é a história de um morador de rua negro que está também num bairro que não é um bairro muito de classe alta, mas tem aquele olhar, né, das pessoas que moram ali, mas ele é menos do que eles, porque ele é um morador de rua. Então, ele... posso falar com todas as palavras, né? A gente está gravando, mas tudo bem, né? Depois vai lá pro meu canal. Ele tira as calças e caga no meio da rua. E aí, ele, depois disso, que as pessoas se reúnem para bater nele, porque isso ele é um absurdo, coisas horríveis começam a acontecer com aquelas famílias que enfim, utilizaram violência contra aquele homem. A única família que se mantém ilesa, assim, não passa por ruína financeira, não passa por vários problemas, é a família que defendeu o cara. Então, a gente pode entrar nessa polêmica também, se é um conto racista, ou se é um conto que mostra sei lá, um certo triunfo de quem não foi racista, né? O conto seguinte é O Poço. Eu acho que O Poço conversa um pouco com o Desenterro da Anjinha, mas, gente, quando eu li a primeira vez, eu não achei, assim, nada demais esse conto. Depois, quando eu reli, eu achei horrível. Uma situação horrível, uma vingança horrível com uma criança inocente, coitada, não tinha culpa nenhuma, ela foi lá só ela foi fazer um passeio e as mulheres colocaram todas as maldições nas costas daquela pobre criança que não sabia nem porquê depois que ela estava sofrendo tanta coisa. O quinto conto, Rambla Triste, é o único conto que não se passa ali nos arredores de Buenos Aires, na Argentina, se passa em Barcelona, a história de uma pessoa, uma mulher, uma moça que vai visitar um casal ali, e eles vão mostrando a cidade para ela, e algumas coisas começam a ser debatidas ali. Depois a gente tem O Mirante, que também é um conto interessante, que é a história de uma menina que vai encontrar outra, e elas começam a desenvolver uma relação ali, que a gente... meio estranha e meio até, de certo modo, suicida, aquela relação. Vou dar uma corrida, tá, gente, para poder deixar vocês falarem, né? Depois do Mirante, Onde Está Você, Coração, que é um conto que eu gosto muito, porque é um conto que traz a cena de masturbação de mulheres, e é a mulher que tem um tesão por uma coisa muito estranha, assim, que é corações batendo, e enfim, eu acho esse conto estranhíssimo, mas é um conto que, sei lá, me interessa e acho interessante. Depois vem Carne, que é o conto aí sim, a Mariana Henriques volta lá, o primeiro livro dela, que é sobre rockstars ou popstars, né? Então, As Espinhosas, e é um conto também estranhíssimo. Depois ele começa a tomar um rumo bem esquisito. Mas a gente é engraçado, porque a gente aceita aquela esquisitice toda. Para mim, passa livre aquela esquisitice daquelas fãs. Nem aniversários, nem batizados. Aí sim, aí ela já começa a meter os dois pés na esquisitice. Esse conto, para mim, é um conto, não sei, talvez o mais esquisito, estranho do livro, e um pouco repulsivo, mas, enfim, de minha parte, assim, a gente consegue compreender aqueles personagens, mas também esse conto me faz lembrar muito, obviamente, do Exorcista, porque a coisa acaba evoluindo para uma filmagem também de uma aparentemente inocente, ela está passando por um sofrimento ali, aquela personagem, e a mãe resolve filmar para mostrar para ela o que ela está fazendo. Então tem muito de culpa, tem muito de vergonha, e tem muito de masturbação também, né? Garotos Perdidos, é a seguir, que conversa com um conto das coisas que perdemos no fogo, que também são garotos que desaparecem, só que nesse aqui também conversa com conto as coisas que perdemos no fogo, né? Tem aquela vibe ali de busca, de procura de pessoas desaparecidas, mas esse aqui, ele
enfim, também ela entra numa piração total quando vira uma coisa sobrenatural aquilo ali no final, né? Os Perigos de Fumar na Cama, que é outro meu favorito, porque eu gosto da personagem, eu gosto da sofrimento daquela personagem, de tudo que ela está vivendo, e daquele paralelo que ela faz com a senhora que morre no início do conto. É um conto triste, um conto um pouco até desesperador, mas, enfim, é um dos contos que mais me pega nesse livro. E, por fim, Quando Falávamos com os Mortos, que é o conto que eu comecei aqui a fala contando para vocês, que tem muito disso, né? Tem o sobrenatural, tem o horror real, e também é um dos que eu gosto bastante no livro. E aí, gente, vocês me dizem o quê? Acho que eu consegui fazer esse resumão total. Quem quer começar falando? O Laupo já levantou a mão. Depois temos o Sotrate. Deixa eu falar uma coisa, que eu já sei o que vocês vão... Eu já vou adiantar. A gente leu esse ano. Eu acho que a gente teve um ano muito legal no clube, porque a gente encerra com Mariana Henriques, contos. A gente leu Ampoeiro. Já sei que vocês vão falar sobre isso. A gente leu Voladoras. Eu, lendo hoje, relendo alguns trechos para falar, eu fiz muita conexão com Voladoras, mas eu sei que vocês fizeram conexão com outras que a gente leu esse ano. Então, vamos lá. Laupo, por favor, começa as tuas impressões. Eu queria falar sobre essa percepção que eu tive, assim, a gente até conversou antes, que a Mariana, eu não sei a biografia dela, mas a gente imagina que ela foi criança, adolescente nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, e ela traz muito isso para os contos dela, esses adolescentes fazendo coisas de adolescente numa época que você tinha mais liberdade para sair sozinho, e experimentando drogas, e isso tem nos outros livros dela, que eu já pude ler também, esses casos, assim, de meninas, e sempre assim, um grupo de meninas, aí tem as meninas que pintam o olho e saem e daí é fã de um artista de rock, e fazem loucuras, e a gente fica imaginando se ela fazia isso também, ela deveria sair para passear com as amigas, conhecer um parque, conhecer um menino interessante, que era descolado e pintava as unhas, e sei lá. E ela traz isso para os livros com um toque de horror, mas me parece uma coisa bem constante, assim, na Mariana. E também a escatologia, que a gente viu em outros livros esse ano. E, assim, eu poderia falar dos contos, mas eu prefiro falar uma ideia geral, assim. Esse fato de a gente ler latino-americanas vivas é muito legal, porque reflete muito na nossa realidade hoje. Que são pessoas que estão vivendo como a gente, a nossa realidade, os preconceitos que a gente vê, os medos, os desejos, às vezes as dificuldades, isso está refletido nesse livro também. Então, isso eu acho coisa muito legal, a gente conseguir ler mulheres que estão escrevendo sobre agora. E isso nos ajuda a refletir sobre a gente. Nesse livro você também tem uma questão assim como a Erika falou, do preconceito social, essa coisa de migrar, tem aqui no Rambla Triste, que é um conto só, mas está presente em outros livros que a gente leu esse ano. E eu acho que isso foi... E eu gosto muito da Mariana Henriques, eu já li uns 3 livros dela e gostei de todos. Eu acho que esse não é o melhor dela, eu gosto muito dos Perigos no Fogo e gosto do Um Lugar Ensolarado para Gente Sombria, os que eu gosto mais. Mas esse aqui tem uns contos muito bons também. E o que eu mais gostei, eu acho que o Carne foi o que mais impactou, assim. Eu já tinha lido, foi uma releitura essa, mas o Carne foi o mais forte, assim. Até porque eu tinha descoberto, ela fala um cemitério nesse livro, é o Chacabuco, e eu descobri esses dias que foi feito por um arquiteto nos anos 50, e é um lugar que eu não imaginava que existia. Ele é subterrâneo, com passagens, escadarias, uma parte do cemitério. Então ele é como se fosse um cemitério vertical, só que fica abaixo do nível da terra. Então você vê um parque, e daí você tem escadas que você desce. Por isso, então, é um lugar que está na lista para visitar, se eu voltar para Buenos Aires algum dia, porque vale a pena fazer isso. Mas era só esse comentário geral, assim, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler e traz muita reflexão sobre a nossa realidade. Valeu, gente. Olá, tu sabe Oi. que a Mariana, às vezes ela posta coisas no Instagram e tal, e ela marca como local Parque Chacabuco. Agora me chamou muita atenção isso. Então, tipo, é um lugar, tipo, importante para ela, assim, né? Eu posso ter confundido o nome do cemitério com o parque, Mas eu acho que é assim. É Chacarita, o cemitério é de Chacarita. Mas tem o Parque Chacabuco também. Então Tem são o lugares parque, que ela
deveria conviver ali na Grande Buenos Aires. Ali, deve ser muito legal. Acho que fica para visitar na próxima, assim, sair um pouco do centro da cidade e ir para os cemitérios nas bordas. Que eu também gosto de passear em cemitério, é uma coisa que a gente tem em comum com a Mariana. Tu e a Mariana são os góticos. E outra coisa que eu esqueci de falar bem rapidinho, nesse livro tem, eu acho que é no Enterro da Anjinha que ela fala no São Morte, não, no Enterro da Anjinha e no outro lá o Poço, que ela fala de São Morte, que aparece muito em Nossa Parte de Noite, que a gente já leu também, né? Então, Menino Sujo também aparece, o São Morte lá. A Karine falou, e caravana, você sabe que eu sou louca, né? Eu vou lá e organizo, gente. Sou trate, tua vez. Oi, pessoal, bom dia de novo. Eu acho que eu li esse livro na ordem errada. Estava vendo aqui, como você disse, né? É um livro de 2009, de repente é o que iniciou essa onda, e ele me parece menos bem acabado do que outros que a gente leu aqui, inclusive o Rinha de Galos e o Voladoras. Eu vi muito do Rinha de Galos no sentido de que parece que as duas têm uma tendência a fazer aqueles contos que são recortes de uma parte da história. As histórias não têm muito começo e não tem muito fim, né? A maior parte delas acaba tudo do nada, né? Ele tinha o vídeo, aí eu perdi o contato com ele. Aí a gente ficou assustado e nunca mais viu a menina. Tipo, e aí, né? Deixa muita coisa pro leitor completar. No caso do Rinha de Galos, eu achei que depois o desenvolvimento, a progressão dos contos deixava o livro como livro mais bem acabado, se entendia melhor a ideia dela. Aqui parece que a Mariana Henrique está atirando para vários lados, né? Parece mesmo uma coletânea de contos no sentido de, deixa eu juntar o que eu tenho aqui e publicar. Ele tem menos uma linha narrativa entre os contos do que os outros que a gente leu, mas como fundador, assim, você vê bastante coisa que depois... Eu só li da Mariana Henriques o Nossa Parte de Noite, que eu achei sensacional, e dá para ver muitas coisas dela aqui, né, do que tem no livro lá, muito mais bem acabada do que ela apresenta aqui. Aqui parece meio... parece mesmo que ela está testando. Então eu gostei menos do que eu achei que eu gostaria depois de ter lido Nossa Parte de Noite. Falei, nossa, se não romance ela consegue fazer tanta coisa, imagina nos contos, pancada, e eu me decepcionei um pouco com isso, embora tenha alguns contos aqui que eu ache sensacionais e que eu vou levar, ao contrário da Ir, que eu adorei o Desenterro da Anjinha, essa coisa da criança que a avó perdeu e fica aquele negócio de meio segredo da família, e ela enterra no quintal, e aí ela volta. Então, assim, meio uma metáfora para as coisas que a gente não resolveu no passado, se a gente desenterrar, elas vão voltar, a gente tem que resolver elas. Embora possa não ser um problema enorme, né, que é só um incômodo para a moça depois, né, mas não resolve. O do carrinho, eu realmente não achei uma visão preconceituosa, racista. Eu acho que ela pegou um recorte de um lugar de certos moradores que agem de certa forma, né? Eu não consigo ver muito racismo nisso, embora, né, aí fica fácil, porque eu não sou uma pessoa preta, mas, né, de repente alguém com um olhar mais atento vê. Eu acho que tem essa questão do mal, que não é aleatório, eu gosto disso, né? Então, tipo, a vila inteira, aquela localidade inteira lá fustigou o homem e quem protegeu ele também foi protegido, né? Que é uma coisa que a gente não tem muito, por exemplo, no terror norte-americano, porque se acontecer um mal ali, todo mundo vai pagar pelo mal. Se alguém foi lá, dizimou os índios e construiu uma cidade em cima do cemitério indígena, quem vai sofrer é quem mora lá, que não tem nada a ver com isso, né? Então, eu acho legal essa visão, né? E essa questão do escatológica dele defecar lá no meio da rua, tem essa coisa também do mal, né? O mal que está dentro dele e o mal que sai, né? Tem uma analogia ali. Eu acho que o Poço tem uma coisa legal a se pensar,
no sentido que tem eu não sei atualmente, tá? Estou falando em relação ao Antigo Testamento, tem uma ideia judaica de que os filhos pagam pelos pecados dos pais, né? Acontece isso várias vezes, e no Novo Testamento tem uma passagem assim, né, que os discípulos perguntam para Jesus, quem que pecou, ele ou os pais, para ele ser desse jeito? Então, essa questão da criança pagar pelos erros dos outros, né, ela ser o bode expiatório, ela ser ofertada ali, né, ela ser uma oferta para que os outros vivam bem, eu acho bem interessante essa ideia, né, e concordo com você, acho que conversa muito com o da Anjinha. Deixa eu ir para os que eu mais gostei, senão eu vou ficar falando muito. Onde Está Você, Coração, eu achei sensacional, perfeito. A construção inteira, a progressão que ela faz, tudo tem conexão, a linguagem que ela usa, que me pareceu muito Lígia Fagundes Telles, né, naquele negócio de trabalhar o léxico. Eu não sei no original, mas na tradução eu achei que eles colocaram bem, assim, bem encaixado, né? A temática e a linguagem é a mesma. Garotos Perdidos, eu achei a premissa sensacional, dessa coisa do retorno e dos pais, não é esse o filho que eu quero, e aí você pode ir pro Fantástico, mas você pode ir também, eles idealizam o filho perdido, e quando recebem de volta, não é o filho idealizado, então eu recrimino, eu expulso, eu afasto. Adorei a protagonista, eu acho ela uma protagonista muito fofinha, assim, né, diferente. E para mim, o que mais me impactou, que eu vou levar provavelmente por bom tempo, é Carne, né? Tem uma analogia com a figura de Cristo ali enorme, né? Comeu o meu corpo para me entender, né? Como é que fala? Como que as outras fãs falam, nossa, elas estão mais próximas dele do que nós jamais tivemos. Essa coisa de comunhão da carne, não no sentido sexual, mas no sentido físico mesmo, né? De ter deglutido, de ter... eu acho tudo nesse conto sensacional. Eu acho que a volta que ele faz, como ele não te entrega nada, né? A coisa vai indo, vai progredindo e de repente já aconteceu, né? E aí tem aquela história lá do show do Theo. Aqui o Theo funciona tanto, porque você não está vendo acontecendo, né? Você está vendo já aconteceu e alguém está te contando, né? E é uma fofoca muito bem contada. Então é história muito, muito fechadinha, assim. Adorei. E só para não deixar de falar, quando falávamos com os mortos, eu acho que tem tudo a ver com nossa parte de noite, né? Ela faz bem essa ligação e depois apresenta aquela obra que eu acho, nossa parte de noite, sim, incomparável. Uma das coisas mais legais que eu li em terror, porque traz essa característica histórica, e eu acho muito legal essa capacidade que ela tem de misturar o real, os terrores reais com os terrores sobrenaturais. Então, em todos os contos a gente vê um pouco isso, né? Lá da Virgem da Pedreira, o mal está dentro daquelas meninas, né? Elas conseguem ser mais cruéis do que qualquer coisa que... tem lá uma imagem que pode ser a catalisadora para que o mal se estabeleça, mas o mal não está na imagem, está nelas. Então, eu acho que ela trabalha muito bem isso, e eu gosto muito dessa visão dela, que ela tem do horror. É isso. Muito legal. Eu quero concordar contigo. A Beatriz está dizendo, o mal já está dentro delas, e é verdade, né? Porque desde o início elas têm aquela inveja daquela menina, né, e tal. Eu super concordo contigo quando tu fala que alguns contos eu ia dizer que também são mal amarrados, assim, né? Porque depois que a gente lê Lígia, a gente fica querendo que tudo seja como Lígia. E não é, né? Então, mas sim, eu acho que é o livro inicial, né? O livro de estreia, eu acho, dela, talvez, não sei, pode ser que esteja falando besteira, mas é o livro que ela era muito mais jovem, então talvez isso. Mas alguns eu acho que são bem amarradinhos mesmo, que eu concordo, mas não todos, é verdade. Karine, tua vez.
Ai, gente, eu achei esse livro muito bom. Eu acho que, assim, comparando com As Coisas que Perdemos no Fogo, eu acho que ele é o livro de contos que é mais instigante, que ele termina o conto com a porta aberta. E aí você decide, eu acho que é isso que aconteceu com os personagens, eu acho que é isso que vai acontecer. Ou provavelmente é isso que ela quer dizer com o conto. Então, mas assim, eu achei bem constante que todos os contos ela deixa essa porta aberta. Os meninos lá na casa, os meninos abandonados, eu não lembro, sou péssima para lembrar o nome dos contos. Que os meninos estão lá na casa e eles falam assim, quando chegar o verão a gente desce. E aí? E aí? Então, todos os contos, eles terminam assim com uma porta aberta. E assim, eu acho que ela quis reunir, também não sei se foi o primeiro livro dela, mas, gente, já tinha muito ali da Mariana, que está na nossa parte de noite, já tinha muito ali ela vai refinando. Eu acho muito legal ler um livro anterior do autor, porque você vai vendo como que ela refina a própria escrita, as próprias ideias, né? Teve um que eu li uma vez, e aí eu achei ele bem besta. E eu voltei para reler, porque eu falei assim, não, deixa eu reler isso aqui que eu acho que... Tem um negócio aqui que eu ainda não entendi, que foi o do carrinho. Tem esse bairro, e aí tem esse cara que aparece com o carrinho, e aí ele defeca ali, e aí o pessoal começa a brigar com ele, e aí tem a mãe da menina, que é a narradora, vai lá e defende o cara e tal. E aí eu li, eu falei, nossa, que conto besta. Aí eu voltei de novo para ler, aí eu falei, gente, tem muito dessa discriminação social de quem mora na favela e quem tem menos recurso nesse livro. E aí as coisas começam a dar errado. Só que, gente, isso é a vida acontecendo, isso é crise econômica, isso é crise política. Mas aí quem que leva a culpa? Exatamente uma pessoa que apenas passou ali na rua. Não tem, pode ter, assim, se você for olhar coisa sobrenatural e for pensar, foi uma praga. Não, gente, não é uma praga. Ele estava ali e decidiram colocar a culpa nele. E aí começa a dar tudo errado. E é a vida acontecendo. Eu vi assim, que são as pessoas vendo coisas ruins acontecendo com elas. Um perde o negócio, o outro perde a casa, outros perdem o emprego. E, não, mas não é economia que está acontecendo, não é crise política. Foi o cara lá da favela que veio aqui e jogou uma praga na gente. Não, gente, às vezes é simplesmente a vida acontecendo, mas pode ter o olhar sobrenatural, mas eu não confiei na narradora. Falei assim, não vou cair nesse papo dela, eu acho que esse conto não é sobrenatural. E aí, depois que eu reli, eu falei, eu acho que é mais nessa, pelo menos foi o que eu interpretei, posso estar delirando também, né, gente? Mas outro que eu gostei muito do Carne, eu achei muito religioso, porque você tem um ídolo e ele espalha a palavra, e aí você segue, e assim, eu achei muito legal porque é as espinhosas, e aí eu lembrei da coroa de Cristo, que tem os espinhos, e aí ele é crucificado, e o que que a gente faz na missa? A gente compartilha a carne de Cristo. E elas, gente, eu achei muito tenebroso esse conto. Elas irem lá no cemitério e acho que o policial que fala que tinha os rastros de vômito, né, ao redor lá da cova, mas os ossos estavam branquíssimos. Gente, mas assim, eu achei muito religioso esse conto. E aí eu achei legal porque por não ter uma religiosidade, não está ligada a uma religião, mas sim a um fanatismo, que pode acontecer também na religião, por ela não usar a palavra religião em nenhuma parte do conto, eu achei muito legal, porque quando eu terminei de ler, eu falei assim, gente, isso aqui é religião pura. E as outras pessoas estão ali, não, mas eu não estou entendendo porque essas meninas fizeram isso, as espinhosas, e as outras que também gostavam do cantor, elas entenderam o que ele queria falar. Gente, eu achei maravilhoso esse conto, tenebroso, absurdo, horrível de digerir, mas eu achei maravilhoso depois que eu
terminei de ler, eu achei muito, muito, muito bom. Cara, isso aí, elas estão fazendo a comunhão lá da crença da carne, elas estão partilhando da carne do cara, eu achei muito bom. Que maravilhoso, Espinhosas. As Espinhosas, achei fantástico o título para as seguidoras. O da Pedreira, eu gostei, porque quando a gente começa, pelo menos quando eu comecei a ler, eu não conseguia entender por que essas meninas não gostavam da Sílvia. Porque ela era independente, ela abria espaço na casa dela para as meninas irem lá, ela tinha umas ideias assim, de umas aventuras, e aí depois de um tempo que a Mariana revela que ela que ela não é branca. E eu falei, será que é só por isso que essas meninas ficam assim, elas comparam o tempo todo a parte física da Sílvia com a outra menina, acho que era a Natália. Como assim? Ele gosta da Sílvia e não gosta dela? Olha só como ela é linda, a barriga chapada, olha só como ela é bonita e não sei o que e tal. Eu falei, gente, é puríssima discriminação, só por isso, porque não tinha nada ali para desgostar da Sílvia. Ela era uma pessoa muito legal. Convidava o pessoal para ir para casa dela, chamava para ir para tomar banho lá na Pedreira, para ir nas festas. Gente, que pessoa mais legal essa Sílvia. Eu queria ser amiga dela. Por que não? Gente, e no final, essa coisa do instigar aquela imagem a atacar ela e o rapaz que gostava da Sílvia, o namorado da Sílvia. Eu falei, gente. E aí elas entram no ônibus e o motorista pergunta, tá tudo bem? Tá, tudo bem, tudo ótimo. Gente, que insanidade, que loucura, mas eu adorei. E eu fiquei, e o último que eu queria comentar rapidinho é o do Poço. Gente, que sacanagem com a menina, né? A menininha não tinha medo de nada, e aí elas vão lá nessa senhora, e aí pegam todas as pragas da família e jogam na menina. Gente, que sacanagem. E aí depois ficaram fazendo, não, é porque você tem medo de tudo, e fazendo de conta que não sabem o porquê. E é muito isso que, se a gente for olhar nas famílias reais, é muito isso, né, de traumas geracionais, e que a gente joga nos próximos descendentes, e aí, você que lide. Você que vai trabalhar e pagar sua terapia para você se livrar dessas coisas. Gente, mas eu achei muito terrível fazer isso com a menininha, e no final ela... eu gostei porque é aberto, mas, nossa, me deu muita tristeza no coração, porque a senhora fala, não, a sua foto tá lá no poço, ela tá desbotada e não tem mais o que fazer. Eu falei, gente... E agora, será que ela vai pular no poço? Ou ela não consegue? Ela fica ali naquele limiar de... Será que eu consigo? Será que ela vai ficar olhando ali para aquele poço o resto da vida? Nossa, mas eu gostei muito. Eu acho que tem alguns contos esquecíveis. Não ruins, mas esquecíveis. Esse da Anjinha, não me impactou. Eu achei bem esquecível. O do Farol também. Ele não é ruim, mas ele não tem um... Não sei, acho que faltou alguma coisa, mas eu adorei o livro. Nossa, muito, muito bom. Ótimo livro para finalizar o ano. É isso, Olha, gente. que legal. Deixa eu ler uma coisa aqui. O Sotrate fez a linha do tempo. O primeiro livro dela é Bahar es lo peor. Eu não me lembrava, mas depois eu me lembrei. Aí depois tem Mitologia Celta, em 2003. Como Desaparecer Completamente, 2004. Deve ser contos também, né, Sotrate? E aí, 2009, Los Peligros de Fumar em La Cama. O Bahar e o Como Desaparecer são romances. São romances. Vamos ter que ir atrás, gente. Segundo a Wikipedia, estou confiando neles. A Beatriz falou, o mal está dentro delas, das meninas da pedreira, né? E a inveja é pior de todos. Então, aquelas meninas têm muita inveja, é verdade. E, não, Sotrate, como alguém que tem um vaso de maconha na sala pode ser ruim? Concordo, não tem, né?
Eu me lembrei de uma coisa rapidinho, só para comentar, antes de chamar o Rogério. Nesse conto Quando Falamos com os Mortos, é o último, né? Quando Falávamos com os Mortos, me fez lembrar de um outro autor de Buenos Aires, que um dia a gente vai ter que ler, que chama Roberto, eu não sei falar o sobrenome dele, é A-R-L-T, sei lá. Artley. Não é Artley, é Artley, sei lá. Eu vou compartilhar com vocês. Eu li um livro dele só, mas eu amei. Tá. É um romance que chama Os Sete Loucos. E é muito louco aquele romance. E ele vai para tudo quanto é lado, assim, é louco no sentido narrativo, é louco no sentido linguístico, e é louco no sentido de ideias, assim. Mas sabe, um louco sensacional. E esse conto me lembrou esse romance naquele momento em que elas se deslocam de Buenos Aires para um lugar mais afastado, porque ele começa a narrar uma célula fascista que começa a brotar bem ali nos arredores de Buenos Aires para fora. E me lembrou muito por causa disso, dessa posição geográfica, assim. De repente, um dia a gente lê esse cara. Rogério, tua vez. Oi, pessoal, tudo bom? Tem muita coisa para falar, né? Então, vou tentar ficar mais um tema, que é a questão da memória. Eu acho incrível esses contos, como que às vezes está muito claro na questão da memória, às vezes eu acho que sou eu, na minha cabeça, que fico forçando a enxergar esse tema. Então, o desenterro da Anjinha, né? Foi, bom, alguém do passado, né? Que já foi morta, vai aparecer. Pode ser a primeira leitura, no começo eu imaginava que ia ser mais um caso das pessoas desaparecidas depois da ditadura militar, da última ditadura militar argentina, né? A gente sempre tem que falar a última, lembrando que teve várias ali. Explicitamente no último conto, né? Quando falávamos com os mortos, é a memória dos desaparecidos, é a memória de um tempo de juventude, né? Quando eles brincavam, né, com o sobrenatural, e quando o sobrenatural se revelou mais que uma brincadeira. Quer dizer, a questão da memória é muito forte, né, porque são vários contos ali, são relatos de pessoas que estão se lembrando da adolescência e de fatos marcantes, né, a sexualidade, as amigas, né, tem contos assim onde parece que as pessoas perderam a memória, como a questão daquele bairro lá do Carrinho, como lembrou bem a Karine, a situação lá tá uma porcaria, mas eles não conseguem lembrar, não conseguem fazer um raciocínio, por que está daquele jeito? E vai na questão mais simples, foi um cara que passou por aqui, né, cagou na frente de todo mundo na rua, logo nós não fizemos o óbvio, batemos nele, e depois começou tudo a dar errado. Quer dizer, é um cruzamento de memória muito complexo, né? Mas é muito comum acontecer politicamente em coletivos. Vejo a questão do Brasil de hoje, né? Você tem 1000 problemas aqui e ali, mas a culpa aí o cara vai inventar uma desculpa que para quem raciocina mais não tem nada a ver, né? Mas é uma memória assim mais intuitiva, mais de sensações. Tem a questão da memória também volta muito forte, né, dos garotos perdidos. Eles voltam, né? Mas como que voltam, né? Não, ele estava desaparecido. Mas esse morreu. Ou então tinha mostrado, tinha certeza que ele tinha morrido e ele voltou com a mesma idade, depois de tantos anos. Quer dizer, as memórias aí se sobrepondo aí, criando esse terror. Porque não é coisa mais aterrorizante para você perder o sentido racional das coisas, né? Você não precisa ser um cara super racional o tempo todo, você pode ser intuitivo, pode ser emotivo, mas, de repente, o mínimo racional está se quebrando, é o terror. Né? De início pode ser até um deslumbramento, que maravilha, uma coisa inusitada, mas depois quando você vai se dando conta, acho que nesse conto dos Garotos Perdidos, parece que personagens dos pais se matam, outros se mudam, né, para fugir daquele acontecimento.
Então, tem memória em todos os contos, né? Claro, eu acho que, não sei se é comum todo mundo pensar aqui, a memória mais terrível é do Poço, né? Porque a pessoa não tem a memória, não sabe por que está acontecendo isso. A moça, aí finalmente é revelado, olha, no passado você foi escolhido simplesmente para pagar a culpa de todos, para carregar problemas de todos, e é uma questão horrível, né? Que a gente pensar historicamente, por que as coisas são horríveis? Mas o passado foi assim. Ué, mas eu não tenho nada a ver com esse passado. Não foi eu que construí. Ele veio antes de mim. Eu falei, olha, mas acontece. Isso também é um terror. A situação está assim porque 20 anos atrás, eu não sei o quê, você nem tinha noção das coisas, aconteceu isso e agora você está ferrado. E não tem o que fazer. Né? Então, eu acho muito legal esse tema, né? Essa questão da memória, aquele conto sobre a seita lá, que é a carne, que vai se formando a seita, né? O cara se automutila, né? Aí tem conexões com muita coisa que eu pensei, né? Com filme japonês no final dos anos 60, que uma vertente abordava essa questão da automutilação, dos extremos, né? Do que se fazer com o corpo. E aí, qual vai ter a memória sobre isso? Olha, ele teve uma mensagem secreta, e a Karine falou, é religioso? O religioso, para os que seguem o cristianismo, é um religioso profano, que vai subverter, assim, a ordem totalmente, né, causando o terror para quem, aspas, está acostumado com essa, vamos dizer, essa memória normatizada, o que é normal, né, os rituais cristãos, católicos, principalmente essa questão que se repete em toda a missa católica, da questão do corpo, né? Acho que a única coisa comum em todas as missas católicas é ter essa parte aí que fala, esse é o meu corpo, relembrando, né? E aí tem essa subvertida, se bem no finalzinho, né? Então, eu acho que é um conto realmente, um livro de contos maravilhoso para encerrar o ano, por vários temas, né, que é comum aqui a Latinoamérica, a nossa realidade brasileira e essa questão da memória, que sempre pega no pé, né, a volta daquilo que ou foi esquecido, fragmentado, ou queria estar escondido, mas que fica lá no nosso inconsciente e volta, que eu sei que é um clichê de terror, mas acho que sempre funciona bem. O passado volta, de uma forma ou outra, explícita ou simbolizada, né? Então, acho incrível. Eu tinha mais coisa para falar, mas aí vai tomar mais tempo, então, agradecer esse ano aí dessas maravilhosas leituras. Obrigado. Obrigada, Rogério. Gostei muito das tuas falas. Mira, vou te chamar antes para falar, então, antes da Daisy, que daí tu fala e depois tu vai para tua aula. Oi, todo mundo me escuta bem? Sim. Pronto. Amigos, uma coisa que eu queria comentar, eu estou adorando vocês falando assim que esse é um livro, como se fosse um livro mais iniciante, que ainda tem alguma costura melhor para fazer no livro, porque isso me dá muita vontade de ler mais. Essa foi a minha primeira vez com a Mariana Henriques, eu achei esse livro excelente. Assim, enquanto eu estava lendo, eu não fiquei pensando nessas questões sobre os finais serem mais abertos. Eu confesso que eu gosto muito quando é assim, porque isso me dá muito espaço para imaginar, né? Então, para mim, eu adorei. Agora, quando eu penso em outros livros, tipo, quando eu penso em Seminário dos Ratos, eu acho Seminário dos Ratos um livro de contos melhor do que este daqui. Quando eu penso em Voladoras também, aí eu acho Voladoras melhor do que esse daqui, mas pensando só nele, em nenhum momento eu fugi assim para pensar sobre outras questões, que para mim é o principal fator para eu considerar um livro bom ou não, sabe? Quando eu estou ali afundada. E aí, sobre os contos, né? Eu vou falar só sobre os dois que eu amei, que foi A Virgem da Pedreira, e aí eu queria fazer um contraponto, que é assim, né? As meninas, elas são invejosas, é um fato.
Mas isso que a Mariana colocou de, ai, porque se a gente gostasse de uma banda, ela já tinha deixado de ser fã daquela banda. Eu dei uma risada, porque é uma imagem muito comum, sabe? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas assim que ela falou isso, eu preenchi na minha cabeça uma pessoa no lugar dessa. Como é o nome dela, hein? Esqueci o nome dela. Silvia. Silvia. Botei ali uma outra pessoa no lugar da Silvia, que inclusive era um colega de trabalho que você não pode comentar nada. É essa a imagem de tirar. Ah, eu fui para Jericoacoara, eu achei muito bom. Ele achava Jericoacoara ruim, porque o bom mesmo era outra praia que ninguém sabia qual era, que só ele tinha descoberto. Que daqui a 10 anos ia ser o grande ponte. Aí ele já tinha ido. Aí eu fiquei, meu Deus. E aí, o outro conto que eu gostei muito, eu vou ter que apoiar aqui no chão, porque eu tô sem apoio do celular. Parenda. Que foi Onde Está Você, Coração. Eu até anotei no final que esse foi o conto que mais me incomodou e por isso foi o que eu mais amei. Eu fiquei muito em dúvida do qual dos dois eu consideraria melhor, se o Virgem na Pedreira ou se esse daqui. Mas esse daqui eu achei ele tão, cara, quase poético. É umas imagens assim muito lindas, tipo, os lábios. Como foi que ela falou? Lábios enormes que às vezes ficavam tão azuis quanto os seus olhos. Gente, tipo assim, é horrível, mas que sensacional, sabe? Como isso levanta uma imagem. Eu sei exatamente como os lábios ficaram azuis. Então, assim, eu gostei bastante do livro no geral. Vocês me fizeram comparar ele com outros livros. Eu não tinha pensado nisso, mas agora eu estou com isso na cabeça, realmente, em relação ao Seminário dos Ratos, realmente, em relação a faladoras. Mas eu fiquei com muita vontade de continuar lendo Mariana Enriques. Aí o próximo, eu acho que eu não estava com vocês quando vocês leram esse outro dela. Não sei em que ano vocês leram o outro. As Coisas que Perdemos no Fogo? Aham. Eu acho que a gente leu, a gente deve ter lido em 2022, eu acho. Por aí. Eu acho que apareci depois. Mas, enfim, foi a minha primeira vez com Mariana Henriques, né? Ai, gente, eu adorei. Era só isso que eu queria comentar, dos meus favoritos. Que foi Ai, que bom. Onde Estava Seu Coração e A Virgem na Pedreira. Não consigo nem escolher, assim, qual o primeiro? Não sei. Fico mudando de acordo com o modo do dia. Obrigada, gente. O Rogério te indicou, o filme Cega Obsessão, um filme japonês de 69, porque tu gostou desses dois contos. Sabe que eu ia falar uma coisa rapidinho antes de chamar a Daisy? Da primeira vez que eu li esse livro, para mim também, Elmira, A Virgem da Pedreira foi um dos que mais me marcou. Em segundo lugar, Os Perigos de Fumar na Cama. E agora, nessa releitura, foi esse conto final. Os Perigos de Fumar na Cama ainda reverbera muito em mim, mas esse conto final de como falávamos com os mortos e o do coração. Engraçado, da outra vez o do coração não ficou tão assim, dessa vez foi... Mas é que é a terceira vez que eu leio, né? Então, enfim, vai mudando, né? Mas eu já queria aproveitar e convidar todo mundo para a gente debater depois essas relações ou falta de relações, o que aproxima e o que separa, né, das outras latino-americanas que a gente leu, inclusive a Lígia. Mas antes eu vou chamar a Daisy. Vamos lá, Daisy. Oi, pessoal. Tá me ouvindo bem? Eu tô com um pouco de tosse, então provavelmente eu vou tossir várias vezes. Pessoal, assim, a gente estava comentando um pouquinho antes da gravação que a Mariana Enriques é uma das autoras que eu analisei na minha tese, que é sobre o protagonismo das personagens que são narradoras
quanto à ação delas dentro do horror, assim, se elas têm uma postura de mais autonomia e tudo, mas não entrou nenhum desses, ia entrar, e eu agora relendo, eu pensei, por que eu não escolhi, talvez, mas são tantos, né, a gente tem que fazer um recorte. O Donde Estás Corazón, que é uma música da Shakira, né, em espanhol, fica bem evidente, né, esse conto, ele ia entrar, porque ele é em primeira pessoa, enfim, aí agora eu pensei em talvez fazer essa análise, que a gente vai precisar, né, fazer outros artigos, enfim, talvez eu ainda, agora me puxou para isso, pô, esse aí tinha que ser feito, né, os que eu analisei foram 3, né, foi Tela de Aranha, do outro, né, das coisas que perdemos no fogo, A Caça de Adela, e o Metamorfoses, que já é do último, assim, né, mas lendo Mariana Henriques, eu prefiro muito mais, discordando de alguém que falou antes, eu prefiro mais os contos do que os romances, assim. Eu gostei de alguns, assim, aquele primeiro, que ele é bem inicial, assim, ela mesma conta que esse Bajares lo Peor era um livro que ela escreveu em capítulos para os amigos dela, ela não imaginava que ia ser escritora, mas ele é legal, assim, vendo quando eu li já a reedição, mas ela comenta que não quis refazer, porque é a marca da época, e era o momento que ela estava escrevendo, então, se fosse reescrever, eu acho que já perderia mesmo né, o que foi, né, naquele momento. Mas eu gosto dos contos, ela inclusive comenta, numa das entrevistas, que ela tem uma estrutura, eu não sei se ela faz isso com o romance, mas para os contos ela tem uma estrutura de 3 níveis para a escrita, que um deles é o nível metafórico, assim, que ela parte de uma metáfora inicial, que tem a ver com isso que o Rogério falou, por exemplo, pode ser a memória da América Latina, que está por trás de tudo, e a partir dessa grande metáfora, ela vai ficar, né? Mas a metáfora, para ela também comenta que o horror não é metafórico, ele é real, né? Ao mesmo tempo. E aí também ela, em alguns momentos, dá para entender que não é real porque o horror acontece no dia a dia, e também porque ela acredita no sobrenatural como realidade, né? Então, são algumas coisas que ela fala em entrevistas, assim. Aí ela coloca um caso real, policial, alguma coisa muito local, né, que acontece em Buenos Aires ou na América Latina, mas muito mais no local, né? E também ela trata muito da psicogeografia, que ela comenta que são dos autores ingleses mais contemporâneos, né, que pensam numa localidade como um personagem. Então, lá o bairro de Constitución, ele é um personagem, assim, tem história, tem vida própria, a Casa de Adela também é um personagem, então, é mais um personagem naquele universo ali que tem vida, né? Quando ela vai construir, ela constrói esse local como um local com agência, né? E, por fim, ela também coloca alguns tropos do horror, assim, a dimensão gore. Então, ela faz uma junção dessas três coisas, e sempre com vistas ao universo latino-americano e local, assim. Então, eu acho que me toca bastante, porque fica bem particularizada a construção do conto, e os que eu analisei, não é sempre que eu leio e fico olhando se tem tudo isso, mas os que eu analisei tinha todas essas etapas, né? E aí tu entende, assim, como que as coisas estão se encaixando, assim, estruturalmente, né? Eu gostei, assim, gostei de sentir que tem uma construção interessante ali, né? E dos contos que eu mais gostei, eu gostei bastante da Anjinha, mas o meu preferido são 2, é o Donde Estás Corazón e a Carne também, né? A Carne, eu gostei bastante porque tem esse outro livro dela, eu não sei se vocês leram, é um romance, esse aqui está em português, Este é o Mar. Ele aproxima pelo universo popstar, rockstar, um universo da música, e ela também comenta, e isso aparece, eu vejo que os temas que ela comenta aparecem diversas vezes, assim, de formas diferentes. O que está lá no Nuestra Parte de Noite aparece no
no outro, eles parece que tem alguém comentou isso, assim, que ela vai ampliando, né, vai reconstruindo algumas coisas, né, e é verdade, esse aqui é o Donde Estás Coração. E esse aqui, ele parte de uma premissa de que as bandas de rock, né, os rockstars, eles só são rockstar porque existem os fãs. Então, na verdade, aqui existem umas divindades que são mulheres que escolhem quem são as pessoas que vão fazer sucesso. Aí ela comenta as histórias assim de cantores, de Kurt Cobain, que na hora que ele faleceu, ninguém achou o corpo dele, é porque essas divindades fizeram uma proteção. Então, ela cria todo um universo para explicar tanto como eles chegam à fama e como as coisas acontecem, que as pessoas enlouquecem. Então, tem isso que ela aproxima da religiosidade, né, do fanatismo religioso, e também de um fanatismo de rock, e também de um fanatismo por futebol na Argentina. Aí ela comenta assim, por que os homens se sentem à vontade de manifestar todas as emoções, mas só para o futebol, aquela coisa exacerbada, né? E já as mulheres se sentem à vontade com a questão tem várias coisas que ela coloca, né? Com artistas, enfim, com bandas, né? Ela também foi jornalista do universo musical, né? Então, ela tem esse contato maior, assim, né? O outro que eu gostei também foi quando hablávamos com Los Muertos, que já foi bastante comentado, e sobre os cemitérios, eu não sei se vocês... Acho que ninguém falou hoje, né? A gente já falou isso alguma outra vez. Tem esse livro aqui, que é o Alguien Camina sobre Su Tumba. Eu estou lendo ainda, eu estou bem no iniciozinho, mas são crônicas de visitas a cemitérios, assim. Então, ela comenta das obras de arte que existem, né? E de histórias que aconteceram nesses locais, assim. Aí ela já comenta, assim, não muito como ficção, né? Mas esse aqui também, ele é todo em espanhol, ele é uma nova edição, daí tem mais uma crônica do cemitério de Punta Arenas, que não tem no anterior, mas eu também precisei pedir para quem viajou trazer, assim, porque aqui eu não consegui encontrar. Esses traduzidos, sim, esse aqui eu comprei no estante virtual, e os outros que são em espanhol, tudo eu pedi para alguém trazer, assim, porque eu queria ter, né, e ler em espanhol mesmo, assim. Mas, assim, eu fiquei bem feliz de ter... Não é o meu livro de contos preferido, mas eu gostei bastante de ler, e vocês comentando me deram ideias que eu ainda não tinha tido, assim, então é muito bom participar, porque a gente ouve coisas que, né, a visão de outras pessoas, vindo de outros estudos, abre muito, assim, então, para fechar o ano também, além de tudo, dá parabéns para o grupo, né, porque o grupo é muito rico, assim, e contribui em tudo, e muito. Beijo. Ai, obrigada, Deise. A gente já está todo mundo louco para ler a tua tese. E, enfim, tu vai falar, né, da Júlia Lopes de Almeida também. Rogério falou aqui que numa live ele indicou para Mariana conhecer o cemitério bizantino da Chapada Diamantina. Não conheço, já fiquei interessada. Já sei que o Laupo também gosta de arte cemiterial. E tem um povo, né? Tem um povo assim gótico que tem essa ligação forte com então, a Karine tá só me botando pilha. Karine, cuidado, que tu sabe que eu sou um monstro, hein? Eu saio de Brasília e chego aí para a gente montar essa caravana. Inclusive, dá para criar... Vai ter até camiseta, hein? Camiseta, boné. Dá para criar um passeio ali para Misiones, hein, gente? Misiones é meu chão, ó. A minha tese fala de Misiones. Deixa eu só passar a palavra para a Elmira e depois a gente continua. Tu não quer falar de novo? Eu já pensei em organizar uma excursão para Misiones, porque a Mariana, ela tem alguns... Eu acho que nesse aqui tem claro, o Poço, que elas não vão para Misiones, mas elas vão para Corrientes. As coisas que perdemos no fogo,
Tem um conto que elas sobem correntes e passam por Misiones, vão parar lá no Paraguai, que inclusive é um conto engraçadíssimo, que tem o namorado de uma delas que está só incomodando, ou o marido, que ela quer entregar o cara lá para os agentes do Stroessner, não tem mais a ditadura do Paraguai, mas ela diz que pena que o Stroessner não é mais o ditador, eu queria entregar ele. E é isso, eu acho que é o conto que abre, né? Eu acho que é o conto que abre a coletânea, não sei, mas eu me lembro que esse conto é um dos que está sempre comigo, eu nunca esqueço esse conto, ele é muito interessante, porque é tipo uma road trip, né? Que também aparece na nossa parte de noite, é uma viagem, ele vai lá para Misiones, no início do livro, ele está indo para Misiones levando o filho, o Gaspar, José, é o nome dele, não vou me lembrar o nome do personagem, do Nossa Parte de Noite. E assim, né, gente, é onde Quiroga criou os contos de amor, loucura e morte, foi onde ele se refugiou, Juan, obrigada, Sotrate, Juan, foi onde ele se refugiou, que é um autor argentino que escrevia muito, aliás, a gente tem que ler Horácio Quiroga também, né, nesse ano ele não entrou, mas quem sabe no ano que vem, que são contos horrendos, ele teve uma vida tão difícil quanto o do Poe, por exemplo, né? A Galinha Degolada, tem um outro que eu gosto muito, a Galinha Degolada, que é o La Insolación, que é um calor, é uma ambientação muito, muito, assim, mesmo sendo uma ambientação, né, na América mais, assim, mais ao sul, não tão agreste, mas dá muita ideia de desértico, também, o travesseiro de penas. E eu sou daquele chão ali, eu sou super entusiasta de começar uma caravana por ali, procurar o São Morte por ali, e depois ir baixando e ir até Buenos Aires, não é? Dar uns 20 dias de viagem. Oi, é só para falar que se você entrar numa enquete geral, os melhores livros, contos de terror argentinos de todos os tempos, sempre o Quiroga está entre os primeiros, tá? Ó, a Elmira falou, o carnaval tá aí, dá pra gente fazer essa caravana aí. Olha, vocês não me provoquem, que eu sou doido. Ainda dá para ir lá comprar uns vinhos argentinos, que estão com um preço bem bom. Passar no Museu de Cinema deles, que é muito rico, o Instituto de Cinemas, que apesar da destruição estatal aí do atual governante, ainda se mantém muito forte, né? Cultura cinematográfica riquíssima que eles têm, né? Uhum. E sebos maravilhosos, né? E sem falar, tem mais uma coisa que eu já estou aqui dele fazer propaganda da minha tese, que também tenho 90 dias para finalizar, igual a Deise. Mas, assim, sem falar de uma outra coisa que ainda não apareceu na Mariana, mas no nazismo na Argentina, porque muitos líderes nazistas que fugiram da Alemanha foram para a Argentina. Aliás, tem uma história ótima para contar para vocês. Foram para a Argentina, tem um rumor, que não é bem um rumor, é verdade, que o Mengele se refugiou na Argentina, depois ele passou para o Brasil, e passou lá na minha região, lá em Alba Posse, e viveu uns tempos ali naquelas cidadezinhas pequenas aqui do noroeste do Rio Grande do Sul, inclusive em Cândido Godói, e tem aquele papo que Cândido Godói é a capital brasileira dos gêmeos, aí tinha um rumor que era obra do Mengele, isso aí ele tinha feito estudos ali, genéticos. Só um adendo. Chile, Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina, todos tiveram uma grande acolhida de nazistas no final da Segunda Guerra. O diferencial é que em quase todos os países era algo escondido. Esse cara era um comerciante, arruinado, coitado na Alemanha, vem para cá. Só que na Argentina era um tanto explícito. Fala, mas esse cara é um nazista. Sim, e daí? Então era quase que assumido pelos governos argentinos nos anos 50 e 60, que realmente eram nazistas e estão vindo para cá. Assim, era muito na cara de pau, tá? É diferente dos outros que faziam ainda uma hipocrisia de esconder,
E na Argentina era um tanto que assumido. Gente, vamos fazer mais um print, que agora que a Elmira está aqui. A gente fez um print no início, agora porque a Beatriz e a Ana Clara apareceram, acho que vou fazer de novo, e daí depois a gente mescla as duas fotos, se a Ana não puder aparecer agora. 1, 2, 3 e... Foi. A gente mescla as duas fotos para botar no... Gente, sorry, eu ia super participar, mas se você soubesse assim, que é o DMLU e a Equatorial aqui no portão, entendeu? Mas eu vou mesclar as duas, Ana. Eu vou mesclar as duas para colocar depois nos stories. Então, tem mais isso. Eu não lembro. Tu lembra, Deise, tu que conhece mais a obra da Mariana, se aparece alguma coisa do nazismo na obra? Acho que não, né? Eu não lembro de ter visto, assim, o que eu já li dela. E isso eu não lembro, o meu foco era outro, eu não lembro. Não sei se talvez, acho que o Laupo ou o Sotrate falaram do Nuestra Parte de Noite, talvez no romance, que ele é bem extenso, talvez toque alguma coisa ali. Eu li já faz um tempinho também. Eu concluí faz pouco, mas eu tinha lido, começado, e depois parei, fui do meio mesmo, para concluir. Aquelas famílias, elas tinham muita ligação com assim, eram meio que financiadoras da ditadura militar, ali tem muita coisa de desaparecimento de criança para usar para um ritual, aí sim, aí remete ao genocídio indígena também, né, porque ali naquela região ali de Misiones, foi onde aconteceu no passado as missões, porque são as missões jesuíticas, né? Então, teve o genocídio guarani, teve os jesuítas ali que, entre aspas, protegiam, mas também impunham a sua religião, catequizavam os índios e tal. Então, tem muita referência disso no Nossa Parte de Noite. E num livro que vai sair aí em seguida, de uma autora que vocês conhecem e tal, mas, enfim, vamos deixar para depois isso. Mas de nazismo, especificamente, eu também não me recordo. Tinha uma coisa de pureza da raça, né, que eles se procriavam entre eles, tem um toquezinho assim, mas claramente sobre nazismo também não peguei nada, não. Então, tem muita coisa para se explorar ali naquela região, além de hoje, né, das questões de hoje, dos contrabandos, ou seja, descaminhos, né, dessa parte do vinho que se fala muito, que está muito, muito atual, por causa da atual, não vou dizer ruína, mas, enfim, questão econômica argentina, que não está nada boa. Eu não consigo entender isso, sabe, gente? Porque eu vou muito para lá, né? Meu pai vive lá até hoje. A moeda argentina está desvalorizando muito. Por exemplo, de um ano para cá, o ano passado ela estava, um real comprava 190 pesos. Hoje, um real compra 270 pesos. E ainda assim, a gente vai para, todo mundo fala, vai para Buenos Aires, está caríssimo as coisas em Buenos Aires para nós brasileiros, né? Então, eu não sei qual é que é o malabarismo econômico. Partiu a gente para comprar vinho, tá bom, DVCatena lá tá um preço bom da última vez que eu fui. E além disso, também tem ali na região de fronteira, tem as questões do tráfico, né, muito próximo ali do Paraguai, não só tráfico de droga, mas também tráfico de armas, carros roubados. Ana, mas um amigo meu que está em Buenos Aires agora falou que livro, tu não compra por menos de R$100 um livro lá na Argentina. Me lembra para analisar o medo, literalmente. E outra coisa também é agrotóxico que passa ali pela fronteira. Eu ouvi falar que eles compram por R$400, chega no Brasil já vendem a R$1.000 os tonéisões de agrotóxico, né? Então, tem muita coisa assim atual para explorar nessa região de fronteira entre Brasil e Argentina.
Muita coisa. Ah, eu consegui no sebo também, Ana. Eu vou tentar ler em espanhol. Daisy. Só mudando um pouquinho de assunto, só porque eu esqueci de falar aquela hora que a Irka perguntou dessa ideia, assim, de que a Mariana Henriques é acusada de racismo, enfim, coloca os personagens pobres num lugar mais complicado, assim. Eu acho que a gente teve uma discussão no grupo, né, do Extra Parte de Noite. Eu ainda não tinha concluído a leitura, não podia nem falar, assim, não também, igual vocês falaram, que para gente que é uma pessoa branca, a gente talvez não tenha condições de discutir tão profundamente isso, mas eu lembrei de uma fala dela, eu vi muitas entrevistas agora dela, e ela comentava que as pessoas acusam ela de que ela fala de coisas horríveis, e, tipo, que como se fosse é um elogio, né? Se tu escreve horror, né? Enfim, mas que dizem, como é que tu pensa uma coisa horrorosa? Tu deve ser horrorosa. Então, mais ou menos nesse nível, assim, que ela recebe de críticas. E a defesa dela sobre isso é que ela traz coisas que as pessoas já esqueceram, mas que aconteceram e elas não deveriam ter esquecido, que são horríveis, ela também acha horrível, mas que ela traz para a discussão, assim. Então, né, a gente pode questionar, talvez, né, o lugar de fala, enfim, qualquer outra coisa, mas eu esqueci de comentar que ela tem esse ponto, assim, de que são coisas que aconteceram e que ela não quer que isso fique escondido, assim, ela traz para ser falado, né. É interessante. E eu acho que ela é muito segura nas entrevistas, sabe? Ela é muito, pelo menos as que eu já vi dela, eu acho ela muito segura de si, assim, no que ela está afirmando e no ponto dela. Então, isso é importante também, né? Karine. Rapidinho. Eu não acompanhei o que a Mariana fala sobre isso, sobre esses questionamentos, quanto a ela ter ou não, causar ou não discriminação, mas só olhando o texto dela, analisando o texto sozinho, não vê discriminação, e eu acho que ela, exatamente como o Rogério falou antes, tem muito essa coisa da memória, e o que ela faz, na verdade, é pegar essas coisas que estão escondidas e trazer para a superfície de novo, e falar assim, olha, vocês estão aí disfarçando que vocês não discriminam o pessoal que é da favela, vocês estão aí fazendo de conta que não discriminam a pessoa que tem um tom de pele diferente do seu, mas tem sim. E vocês usam essas pessoas, assim como as meninas usam a Silvia. E assim, olhando o texto, apenas o texto, eu fiquei com essa impressão que não é apontar, eu não gosto desse tipo de pessoa, eu não gosto. Não, é na verdade mostrar porque a gente tem que separar o personagem que está falando, né? Não é a autora. E para mim é muito isso dela pegar o que está escondido e escancarar. Olha, é assim que a sociedade funciona, e isso é incômodo. Uhum. A Argentina trabalha muito melhor que a gente a questão da ditadura, né? Aqui no Brasil o pessoal esconde, não foi um problema, não aconteceu e tal, mas essa questão da discriminação social, cor de pele, seja lá o que for, tem muito, tem bastante, e óbvio que ninguém vai querer olhar para si mesmo e falar, eu sou machista, eu discrimino as pessoas que moram em um lugar que moram mais longe, mas tem, gente, e ela só está ali mostrando, as pessoas agem assim. É isso. Então, não sei, não acompanhei a Mariana, mas olhando o texto, é essa impressão que eu tenho, que é só ela mostrando vestígios da sociedade, gente. Que incomoda. Eu também não concordo, assim, quando as pessoas ficam, né, falando, apontando, né, essas questões na obra dela, mas eu acho que sim, eu acho que o que ela está trazendo ali são personagens, não é o ponto de vista dela, da autora, são pontos de vista de personagens, e apontando
várias questões sociais ali, está tudo presente ali, né, na obra dela. E quando eu olho, por exemplo, esse foi um livro que ela escreveu antes, né? São contos mais antigos. Se você olha como ela trabalha discriminação em Nossa Parte de Noite, por exemplo, fica muito mais claro que é a cena, que são os personagens, que é a situação. Então, pode ser também falta de habilidade. Mas, assim, se você tem que olhar tudo, você não pode só ler um texto e falar assim, ela fez isso. Não, porque não é. Em Nossa Parte de Noite, ela é muito mais sutil e mostrar que não é ela que defende, mas que são os personagens que são daquela forma. E existem pessoas daquela forma. Gente que tem muito dinheiro e pega um monte de criança e guarda no porão. É isso. Só que em Nossa Parte de Noite fica óbvio que não é a autora, que é o personagem, mas é a habilidade de escrita mesmo, né, gente? E é normal. Gente, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Já quero aproveitar para convidar, para agradecer vocês mais esse ano tão legal, tão maravilhoso de... enfim, a gente tem o melhor grupo, né? Não tem nem que discutir. O melhor grupo de discussão. Melhores obras, esse ano foi muito legal, esse ano a gente conseguiu ler muitas latino-americanas, ano que vem a gente tem muito livro legal, a gente já vai começar janeiro com Carmila, uma obra clássica, uma obra de horror, de vampira, e uma obra que traz um relacionamento homossexual para dentro do horror, então é muita coisa legal. Depois a gente vai ler aquela pessoa que a gente gosta tanto, Karine Canal, e seu romance. Quem quiser já adquirir, é só falar com a autora, ela tá lá no grupo Escuro Medo, chama ela no privado, que ela manda autografado o livro. Então, assim, eu vou publicar de novo as obras escolhidas para 2026, já estou super animada. Em janeiro eu já vou publicar o cronograma. E é isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, obrigada pela companhia, obrigada por tantas trocas, e vamos seguir aí 26, 27, 28, lendo muito horror, que eu acho que a gente tem muita coisa ainda pela frente. Um beijo, gente. Ai, Ana, volte sempre, né? Volte sempre, seja bem-vinda. Deixa eu finalizar a gravação. Primeira coisa aqui, vou parar a gravação.